Olá, meus amigos, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa live extraordinária aqui no perfil da FG Clínica, tá, pessoal? É um prazer muito grande estar aqui com vocês nessa live extraordinária direto da cidade de Bogotá, capital da Colômbia, tá? Um dos países mais icônicos, assim. Oi, Thaís, boa noite. Suzy, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Edivana, Pedro Porchera, está todo mundo ouvindo bem? Quem estiver ouvindo bem, faz um joinha assim, tá bom? Ótimo, pessoal, excelente. Eu tô tendo um pouco de dificuldade aqui com o computador, porque aí para fazer pelo YouTube, é, eu precisaria do computador, mas por uma questão de dificuldade de tomada de alimentação, porque aqui as tomadas são diferentes do que são lá no Brasil, eu não estou conseguindo, digamos assim, carregar o computador a ponto de poder usar. Eu estou até tentando aqui, tá, pessoal? Mas tá difícil. Eu já fui comprar adaptador, já fiz um monte de coisa para ver se o computador funcionava, mas o computador não está querendo funcionar, então eu acho que a gente vai ficar só aqui no Instagram mesmo, tá? Olha, como vocês podem ver, aqui são 18 horas, aqui ao fundo vocês podem ver aqui, ó, que ainda é dia, né? Ainda está dia. Aí em Belém já são 8 horas da noite, são 2 horas de fuso horário, são 2 horas de diferença de fuso horário, tá? E é uma live assim muito especial hoje, tá, pessoal? Muito especial. Por isso eu peço para vocês que chamem as outras pessoas, compartilhem essa live com a... Oi, Noelza, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Muito bom ter você aqui, o pessoal de Abaetetuba, né? Aí no Pará, porque realmente é uma live muito especial, tá? Por várias razões, né? A primeira razão que eu vou falar para vocês é que assim, eu fui o único médico da região norte do Brasil a ser selecionado para vir para esse evento. Então, se tiver alguém aqui do Acre, do Amapá, do Amazonas, né, do Roraima, Rondônia, do Tocantins, dê um joinha aqui pra gente, tá? Quem for assistir essa live aí posteriormente, porque a região norte tem quase 20 milhões de habitantes e só teve uma pessoa que veio para cá, né, para conhecer o processo de fabricação do óleo de cannabis a fundo, né, para conhecer por dentro, né? Então essa é uma live muito especial aí pra gente, mostra que realmente hoje nós já estamos aí na vanguarda do tratamento com cannabis a nível de Brasil, tá? A FG Clínica, toda a equipe, todo mundo que participa, todo mundo que ajuda aí, tem um papel muito, muito, muito importante nisso. Então esse é um motivo dessa live, um dos motivos dessa live ser especial. O outro motivo é que essa live está sendo feita de fora do Brasil, né? Acho que é a primeira vez que eu faço uma live de fora do Brasil aí dentro da área médica. Então é um gostinho diferente, né? É uma sensação diferente poder estar interagindo com vocês, não estando no Brasil, tá, pessoal? E o outro motivo é que realmente eu fui conhecer aí a fundo mesmo, o processo de fabricação do óleo de cannabis. Então, muitas vezes a gente prescreve o óleo, o paciente adquire o óleo, compra o óleo, mas a gente não tem meio assim muito a ideia, né, do que está sendo de tudo que está por trás daquilo, né? De toda a estrutura, de todas as pessoas que estão ali envolvidas naquele processo, de toda a logística, né? De toda a logística envolvida. Então isso, a gente poder participar, a gente poder participar disso é muito, muito assim, muito gratificante mesmo poder fazer parte disso, poder estar dentro desse processo, vivenciar as coisas. Claro, muitas coisas eu não vou poder mostrar aqui para vocês, a gente vai, todo o material que a gente coletou aqui de gravação, de depoimentos, de textos, tudo, a gente vai gravar um vídeo e vai deixar, digamos assim, disponível para vocês lá no canal no YouTube, tá? Da FG Clínica.
Oi, prima, seja bem-vinda, prima Norádia. Prazer ter você aqui, falando aqui direto de Bogotá, na Colômbia, tá? Então a gente vai deixar o vídeo lá com as filmagens, com as fotos e tal. Essa era a razão pela qual eu queria fazer a live do computador, né? Porque no computador eu ia poder mostrar os vídeos para vocês, mas não estou conseguindo aqui, tá? Deu algum probleminha aqui e não vai sair, então eu vou deixar de lado isso aqui e ficar só mesmo aqui no Instagram, tá bom? Que já vai ficar bem legal. Se o computador voltar a funcionar aqui, eu abro. Então, pessoal, foi essa questão de passar, né, de estar dentro né, estar dentro, poder ver o processo de todas as formas possíveis, ela é realmente muito, muito mesmo, muito gratificante. E claro, né, como a gente chega aqui na cidade, é uma cidade, a primeira vez que eu venho aqui, a cidade de Bogotá, não poderia deixar de curtir um pouco a cidade, fazer um pouco de turismo, conhecer algumas coisas. Olha aqui, pessoal, tô com um sombreiro aqui, ó, tá? Tô levando aí pro Brasil para usar aí, muito, muito estiloso aí, por sinal, né? Que é um acessório típico aqui da cidade, as pessoas usam com bastante frequência, então resolvi comprar um para levar, tá? E também, claro, uma camisa aqui, ó, da seleção, aqui, ó, deixa eu pegar aqui, da seleção da Colômbia, né? Aqui pra seleção da Colômbia. Deixa eu só puxar aqui que trançou, perdão, pessoal. Tá aqui, ó, Federação Colombiana de Futebol. Então, tá aqui. Comprei também aqui para levar, para usar, né? Durante as atividades, tá? Bom, aí, quando a gente chegou aqui, a gente foi super bem recebido. Foi muito agradável, assim, a receptividade aqui. Tá um clima bem, bem ameno, agora tá fazendo em torno de uns 18 graus. E uma das principais já curiosidades de Bogotá que eu quero passar para vocês, e isso é importante para a questão da produção do óleo, é que a cidade ela fica a 2.600 metros acima do nível do mar. Ou seja, uma cidade que ela é bem alta, ela fica bem alta na região aí da Cordilheira dos Andes. Só para vocês terem uma ideia, Belém do Pará fica mais ou menos a 4 metros acima do nível do mar. 4 metros é praticamente no mesmo nível do mar. Bogotá fica a 2.600 metros, 2,6 km acima do nível do mar. Ou seja, ela é muito alta. E isso causa na gente um pouco de dificuldade para respirar, às vezes, quando a gente faz algum esforço físico, tá? E olha que eu não sou uma pessoa sedentária, né? Então, a gente tem essa sensação, assim, de que o ar tá faltando, assim, sabe? Para subir uma escada, para fazer alguma coisa assim. É realmente algo que a gente tem que se adaptar aí. Demora um pouco aí para se adaptar, mas é uma característica muito interessante. A cidade de Bogotá está entre as cidades mais altas, né, com as maiores altitudes aí do planeta, tá? Isso é uma coisa importante. E vocês vão ver que isso vai ser importante para a questão da flor, né, de cannabis que é produzida aqui. Por que ela veio para cá, né? Por que o pessoal selecionou aqui? Bom, e aí então nós entramos na questão do óleo, tá? Pessoal aí, continua me ouvindo bem? Tá tudo ok com o áudio? Se vocês virem alguma coisa assim diferente, se tiver travando alguma coisa, vocês sinalizam aqui, tá? Que aí a gente dá um jeito de corrigir, tá? E o pessoal aí que estiver tentando aí no computador, no YouTube, eu peço que venha para cá pro Instagram, porque a gente não vai conseguir lá, o computador aqui não tá, o nível de bateria tá muito baixo e eu não tô conseguindo carregar, então não vai. Então, o que acontece? A gente, na terça-feira, na segunda-feira, quer dizer, nós fomos para o campo de pesca do distrito de Boyacá, que é uma região aqui no norte da Colômbia, já perto da Venezuela, tá? Bem perto já da Venezuela. Ali, Venezuela, né? Vocês olhando assim no mapa, vocês vão ver que é perto ali já do Panamá, América Central, enfim, tá?
Eu ajeitei aqui, tá, Noelza? Tava muito próximo aqui o coisa. Então, a gente viajou. Pessoal, foram 4 horas de van até chegar nesse local. Esse local, que chama Distrito de Pesca Boiacá, né, é o nome, ele fica também a 2.600 metros de altitude. E quando a gente chegou lá, a gente foi muito bem recebido, né, pelas pessoas, vamos dizer assim, pelo coordenador da região. Aí fomos recebidos com café da manhã, com café, né? Nós saímos daqui, para vocês terem uma ideia, nós saímos daqui 5h30 da manhã, tá? Para chegar lá 9h30, 5h30 da manhã. E aí ele deu uma explicação de como é que funcionava lá a região, tudo direitinho, como é que os processos funcionavam e tal. E assim, muito receptivos, muito atenciosos, sabe? Muito prestativos, assim, as pessoas que trabalham ali. É uma região bem humilde, né? Bem distante da capital, né? Que é Bogotá, mas o envolvimento das pessoas me chamou muita atenção no processo, tá? Bom, e depois que nós tivemos essa visão geral, né, de como é que funciona toda a estrutura deles, aí nós fomos então conhecer a estrutura, tá? Nós fomos lá para conhecer. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a segurança. O nível de segurança na região é muito alto. Eu posso dizer assim, são câmeras para todos os lados e também cerca elétrica, seguranças, pessoas, né, seguranças nas regiões, todas as portas com digital, né, para a pessoa poder entrar. Então isso me chamou a atenção, né? E aí eu perguntei, né, por que tem esse nível de segurança, né? Então lá eles têm, por exemplo, ameaças de animais que podem querer entrar lá nas estufas, né, onde ficam as mudas. Pessoas mal intencionadas também podem querer entrar e várias situações. Então eles têm que ter um nível de segurança extremamente alto. Então isso me chamou muita atenção. E aí nós entramos então nas estufas. As estufas, pessoal, é onde são, digamos assim, cultivadas a planta, né? As árvores, né? Os pés de cannabis sativa, que é o nome da planta, né? Tá? E existem várias estufas, uma área extensa, muitas estufas, porque elas são usadas para etapas diferentes. A primeira etapa, pessoal, é o plantio. Voltando aqui, por que eles escolheram essa região, né? 2.600 metros acima do nível do mar? A principal razão que levou essa estrutura de plantação para vir para cá foi o fato de, uma vez que essa altitude é bem elevada, então eles falam que dá pouca praga, né? Vocês sabem que planta, né, a agricultura costuma ter praga, né? Insetos que comem as folhas da planta ou que acabam muitas vezes diminuindo, digamos assim, a eficácia, né, do plantio. Então, o que acaba acontecendo? Que o coordenador lá explicou que nessa altitude dá muito pouca praga. Olha, eu já estou falando até plaga, porque plaga é em espanhol, né? A gente vai se incorporando já aí. Então, o que acontece? Nessa altitude, dá pouca praga. Então, é preciso usar menos agrotóxico, por exemplo. Preciso usar menos substâncias químicas, né? Para poder a planta ficar saudável, tá? Então, o que acontece? Feito isso, então a gente foi visitar as estufas. Aqui, pessoal, eles não usam as sementes. Tá? Então, em muitos lugares, as pessoas compram as sementes e plantam. E aí esperam a árvore crescer. Qual que é o problema de se usar a semente? É que muitas vezes as sementes, as plantas, elas cruzam uma com a outra, né? Tem um cruzamento. E isso traz, digamos assim, variação para a qualidade do óleo que é produzido. Não é que não seja um óleo bom, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é um óleo que costuma ter muitas, digamos assim,
muitas variações na concentração de substâncias, na acidez, em vários aspectos desse processo de fabricação. Então aqui eles usam apenas uma cepa só, tá? Uma matriz que eles chamam, e dessa matriz eles tiram os galhos para irem criando novas plantas. E aí, como todas elas vêm da mesma matriz, então o que acaba acontecendo é que a planta é sempre a mesma. Tá? Então, claro que antes de escolher qual iriam usar, eles fizeram uma seleção muito grande e escolheram a que tem, digamos assim, as melhores concentrações de substâncias que possam ser usadas aí para a fabricação do óleo, tá? E aí, claro, a partir dessa, então, eles reproduzem sempre as mesmas plantas, ou seja, como se fosse sempre a mesma matriz, sempre a mesma matriz. E com isso, controlando a temperatura, a umidade do ar, a quantidade de luz solar, toda essa parte, o que acaba acontecendo é que eles conseguem ter uma parametrização, né? Conseguem ter uma padronização do óleo que sai daqui, né? Do material que sai daqui, porque não pode sair cada vez um óleo diferente, uma planta diferente, né? Uma flor diferente, porque aí isso é muito difícil você poder fazer um tratamento adequado. Então percebam, pessoal, o nível de rigor, né? Nessa parte de controlar aí. O controle de qualidade já começa na hora de selecionar a planta que vai ser utilizada para a produção do óleo. Aí uma vez que eles tiram os galhos, isso tudo é artesanal, tá, pessoal? São pessoas que estão lá cortando, não é uma máquina que entra lá e corta as coisas, não. São pessoas, usualmente mulheres, tá? E eles falaram aqui porque a questão das mulheres, né, é uma das questões mais evidentes aqui é que tem muitas mulheres e são as mulheres que sustentam suas famílias, tá? E aí ela é uma maneira que eles encontraram tipo de ajudar as mulheres da região. 85%, se eu não estou enganado, das pessoas que trabalham ali são mulheres. E são mulheres que têm filhos, são mulheres que sustentam suas casas, são mulheres que compram comida e tal. Então também tem esse papel aí muito importante para falar para vocês aqui. Tem muita humanidade no processo, né? Não é uma coisa mecânica. Bom, então as mulheres cortam os galhos e vão plantando em vários recipientes pequenos com terra. Quer dizer, elas vão criando várias mudas daquela mesma planta, daquela mesma matriz, tá? E aí essa planta passa por um processo todo de cuidado, né? Para que ela cresça. E só para vocês terem uma ideia, do momento que planta, né? Do momento que faz esse processo de plantar, assim, o galho chama enraizamento. Então, do momento que se inicia o enraizamento até o momento em que a planta dá a flor, são 6 meses. Olhem só, pessoal, 6 meses é bastante tempo, né? 6 meses só para ela dar a flor. Por quê? Porque é da flor que são retirados os componentes medicinais da planta. Não é da folha. Embora existam os componentes medicinais na folha, mas o nível de qualidade dos componentes que saem da flor, do CBD, do THC, dos flavonoides, dos terpenos, de todas essas substâncias, é muito maior na flor, tá? Do que na folha. Então, eles cultivam mesmo para retirar a flor e não a folha da planta, tá? Teve até uma pergunta que me mandaram aqui no Instagram, que me fizeram num grupo, sobre o cheiro da flor, né? Então, pessoal, não tem como, né? É só vocês sentindo o cheiro que vocês vão saber como é que é. Mas o cheiro é um cheiro bem adocicado, um cheiro muito agradável da flor. E ele não causa nenhum tipo de mal-estar, assim. É um cheiro como se fosse de um perfume bem forte, um perfume bem concentrado e adocicado. Quando a gente entra no ambiente, a gente já percebe todo esse aroma dentro, assim. Então é bem interessante, assim, de perceber, né? Tá? É diferente daquele cheiro, daquele odor que você sente
quando alguém está fumando a planta, aquele odor repugnante, aquela coisa irritante. Não tem nada a ver com aquilo, tá? Não tem nada a ver com aquele cheiro da folha sendo queimada, não tem nada a ver. O cheiro da flor é um cheiro extremamente agradável, tá? E bom de se sentir, assim, é bem agradável mesmo. Bom, aí então eles passam por todo esse cuidado. Esse cuidado, pessoal, envolve controlar a temperatura. Cannabis gosta de calor, né? Então a planta gosta de calor, ela gosta de lugares quentes, ela gosta de lugares com bastante calor, bastante sol. Por isso que essa região aqui, que é uma região próxima do Equador, é ideal para se fazer isso. E aí eles controlam a umidade, controlam a temperatura dentro das estufas para que essa planta cresça da melhor forma possível, até o nível de estresse que eles falam, né? Que é muito vento. Quando tem muito vento, assim, tipo, isso estressa a planta, né? E... Oi, vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Ou alguém me mandou aqui uma mensagem de que não tá indo. Não tá indo, pessoal? Estão me ouvindo ou não? Ou eu estou falando sozinho aqui? Será que eu estou falando só? Ah, estão me ouvindo. Jerusa está me ouvindo? Não, perdão, porque alguém me mandou uma mensagem aqui dizendo que não estava transmitindo. Pessoal, ó, só não está transmitindo do YouTube, tá? No YouTube não está transmitindo porque o meu computador aqui não está, por questão aqui de divergência de tomadas, digamos assim, eu não estou conseguindo, mas aqui no Instagram está. Então, pessoal, se vocês conhecem alguém que esteja buscando lá no YouTube, peça para vir aqui para o Instagram, tá? Ok? Normal. A Jerusa colocou algum bug no Instagram, pode ser bug do Instagram, entra e sai da live que volta ao normal. Pois é, Jerusa, só que se eu sair, a Thaís colocou, se eu sair, Thaís, aí a gente vai ter que começar a live de novo, tá? Então vamos continuar aqui, vai ficar gravada. Quem quiser assistir depois pode estar assistindo, tá bom? Bom, mas o importante é que quem está aqui está ouvindo e tá ok, tá bom? Ótimo, dona Alaci. Obrigado. A Cristiane entrou agora. Seja bem-vinda, Cristiane. Ok, obrigado, tá? Obrigado mesmo. É que, bom, a gente está fora do Brasil, então algumas coisas... Ok. Bom, aí é o seguinte. Aí essa planta, então, ela é cuidada, tá? E depois de 6 meses, então, é que ela dá a flor, né? Que ela tem o processo florescer dela, né? E é dessa flor, então, que é feito o processamento e é ela que será, então, a matéria-prima que vai ser usada para a produção do óleo, tá? E essa produção do óleo vai depender muito do que, digamos assim, a pessoa, o comprador, vamos dizer, quem vai comprar essa flor. Então, o local aqui, pessoal, ele vende essa matéria-prima para a Europa, para a Ásia, para o Oriente Médio, para vários lugares do mundo. E aí eu fiquei sabendo aqui, foi até uma curiosidade boa, que tem pessoas que compram a flor para fazer chá, né, para tomar como chá, por exemplo, né? Elas colocam a flor na água quente e aí tem o chá que elas tomam, tá? Mas os grandes compradores são o pessoal da indústria farmacêutica para produzir o óleo, tá? Para produzir o óleo de cannabis, né? E aí eles, com essa matéria-prima, olha, a Charlene já fez uma pergunta aqui, se tem a mesma eficácia. Charlene, não tem, tá? Não tem a mesma eficácia. Quer dizer, a pessoa que toma o chá, ela não está buscando, assim, usualmente, um tratamento, por exemplo, né? Ela não está buscando ali um tratamento para alguma doença. Ela toma o chá como uma coisa, assim como se toma um chá em casa, né? Para relaxar, para ler um livro, para curtir um final de tarde, entendeu? É um chá, tá? Como se fosse o chá mate, o chá de capim-marinho, que ele tem um efeito mais relaxante, mas seria mais ou menos esse o objetivo. Agora, não necessariamente com um tipo de tratamento. Por quê, Charlene? Por uma coisa muito importante. Você não tem como saber a quantidade de substância que tem no chá, entendeu? Então, quando você toma um chá, por exemplo,
Não tem como só você saber quantos miligramas de CBD tem ali, quantos miligramas de THC tem. Então é uma coisa muito, digamos assim, muito variável, né? Então o chá, o objetivo é um relaxamento, tá? Aí a Noelza perguntou, eles extraem o óleo ou só vendem as flores? Então, Noelza, excelente pergunta sua. Nesse local que a gente foi, na segunda-feira, é um local onde se planta para fornecer as flores, tá? Então eles fornecem as flores para vários lugares do mundo, ok? Então essa foi uma etapa, a etapa do cultivo da planta, do cuidado da planta e da retirada da flor e para ser então entregue para quem vai então trabalhar essa flor de várias formas, seja para produção de chá, né, como alguns compram, sejam para produzir o óleo, ok? Hoje nós fomos aqui na indústria onde é feito o óleo a partir dessas flores, tá? Então, assim como eles, digamos assim, assim como eles vendem as flores também, mas tem aqui em Bogotá, tá? O parque industrial, onde essas flores são recebidas e são então processadas para então produzir os diferentes tipos de óleo, tá bom, Noelza? Ok? Então uma coisa é o plantio, outra coisa é o processamento disso, tá? Bom, olha, o pessoal tá vindo para cá agora, estamos aí com 16 pessoas na live, eu acho que tá todo mundo ouvindo bem, né? Como eu tô fora aqui, eu não consigo ter essa noção, mas eu tô vendo que o pessoal tá interagindo bem. Quem tiver mais perguntas pode colocar aqui, será um grande prazer responder aqui para vocês. Coloquem aqui sobre esse tema, porque essa é uma live muito especial. E o pessoal que está chegando agora, tá? O pessoal que está chegando agora, a gente está falando sobre a experiência, né? E por dentro da estrutura que produz, né? Que cultiva a planta, a cannabis, e que utiliza a flor da planta para produzir o óleo, tá? O óleo de cannabis, ok? Então, essa etapa que a gente aprendeu ontem, aprendeu não, vivenciou, né? Porque aprender mesmo de fato teria que ficar vários meses aqui para aprender cada etapazinha dessa aqui, mas a gente viu como é que é feito e isso engrandece bastante. Pessoal, em todo esse tempo, em todo esse processo que eu acompanhei lá, que eu tive a oportunidade, vocês vão ver no vídeo, quando a gente conseguir produzir o vídeo aqui, vocês vão ver que tem um controle de qualidade muito grande. Então, para a gente entrar nas estufas, tinha que, por exemplo, lavar as mãos, colocar máscara, colocar gorro, colocar roupa, como se fosse meio que de um centro cirúrgico, sabe? Aquela roupa que você veste, que o médico ou a equipe veste para se fazer uma cirurgia, né? Para não ter contaminação. Por quê? O cuidado que eles têm para não ter contaminação externa nas plantas é muito alto. As mulheres, por exemplo, o homem não pode usar maquiagem lá dentro, porque o pó da maquiagem pode alterar o desenvolvimento da planta. A gente não pode usar perfume, tá? Eles deram essa orientação de que a gente não pode usar perfume lá. Esmalte na unha, então tem um cuidado muito grande. Toda vez que entra, lava a mão, troca de roupa, coloca máscara, tudo. Você não pode ficar com muita substância química assim, porque isso pode alterar o desenvolvimento da planta. Isso é controle de qualidade, exatamente, Thaís, isso mesmo. Um controle de qualidade assim muito alto. Por quê? Para que aquele frasco que vocês compram na farmácia, né, que a pessoa que toma o óleo ou o familiar compra na farmácia, para que aquilo seja o mais, digamos assim, o mais real possível, né? Sem substâncias indesejáveis, sem agrotóxico, sem contaminação externa e por aí vai. Então eles têm um controle muito grande. Isso me deixou assim bem assim impressionado com esse nível, né? Com esse nível de controle. E pessoal, tudo artesanal. Volto a dizer, tudo são pessoas ali fazendo. Para vocês terem uma ideia, nesse campo que a gente foi, são 130 pessoas que estão trabalhando ali. A grande maioria mulheres. Mulheres que têm família, mulheres que sustentam seus lares. Então, realmente tem uma parte humana aí muito, muito forte.
Eliane Marinho perguntou: qualquer tipo de epilepsia pode utilizar o óleo? Eliane, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre as aplicações, tá, Eliane? Peço só que você continue aqui com a gente, tá? A Cristiane Teles também perguntou aqui, a Cristiane, se o óleo é para epilepsia também, né? Hoje o óleo ele é usado para o tratamento de várias condições, e a epilepsia é uma delas. E também me perguntou se eu vou levar para Belém. Cristiane, o que eu vou levar para Belém, na verdade, é o conhecimento e a experiência aqui, né? Até porque nós já vimos aqui no começo que um dos grandes problemas de você cultivar pessoal, a Mari está me passando aqui que o pessoal está no YouTube. Pois é, Mari, tô com o computador aqui, deu um problema com o carregamento dele por conta das tomadas, então eu peço que avise que eu não estou fazendo a live pelo YouTube, que eu estou fazendo aqui pelo Instagram, tá? Então, se você puder avisá-los lá nos grupos, que é para eles virem pro Instagram, porque eu estou fazendo a transmissão daqui. No YouTube não está dando para transmitir, porque o computador aqui não consegui carregar aqui por conta das questões da tomada, tá bom? Então, pessoal aqui, pede pro pessoal que está no YouTube vir para cá pro Instagram, que a gente está fazendo aqui, tá? Aí eu faço uma overview aqui para eles, tá bom? Obrigado, Mari. Todo mundo que tiver aí conhecer alguém que esteja lá no YouTube, por favor, venha, convide para vir para cá pro Instagram, tá? Deixa eu fazer mais uma tentativa aqui, eu acho meio difícil funcionar, que eu já fiz 3, mas vai que dá certo, né? Bom, e aí então, essa flor, ela é trazida então para cá, para a cidade, agora, onde tem o Parque Industrial, e aqui que foi o que a gente aprendeu hoje, que a gente aprendeu hoje. Aqui então é feito o processamento dessa flor, tá? O processamento para que então seja extraído o óleo, tá? Então, essa flor então ela vai passar por um processo, aliás, por vários processos que eu vi lá, para quê? Para tirar as impurezas, para tirar aquelas substâncias que não são desejáveis dela, tá? Para tirar essas impurezas e ficar só aquilo que se quer. Então tem várias etapas lá, e vocês até viram nos stories aqui de hoje, que eu coloquei, como que a gente se paramentou para poder entrar nessa área, né, de produção, porque também o nível de controle é muito alto, tá? Porque o nível de controle é realmente muito alto ali, para não ter contaminação, para não entrar substâncias químicas externas, para não atrapalhar esse processo, para não introduzir nenhum tipo de viés, tá? Olha, o pessoal está chegando agora aqui, então o pessoal que está chegando aqui, Relatos Deu Macozin, Dona Marília Putir, seja bem-vinda, tá? A gente teve um problema lá no computador, então não está dando para fazer a transmissão lá do YouTube, estou fazendo apenas aqui do Instagram. Se tiver mais alguém lá, por favor avisem para vir para cá para o Instagram, que é aqui que eu estou fazendo, tá bom? Então a Thaís perguntou aqui, ó, quais as etapas da extração do óleo? Então vamos lá, Thaís. Sua pergunta foi exatamente o que a gente viu hoje, o que a gente vivenciou hoje, tá? Então, primeira etapa, quando a flor entra na sala, né, de recepção, que eles chamam, ela passa por um processo que chama descarboxilação. É um nome grande assim, mas o objetivo desse processo é tirar a acidez, tá? Tirar a acidez do composto. Porque os compostos que tem na planta, o CBD, o THC e outros, eles têm um nível muito alto de acidez, tá? Então eles não podem ser consumidos, né, com esse nível tão elevado de acidez. Então o que acontece? Esse processo de descarboxilação faz com que essas substâncias fiquem neutras, tá? E aí depois ela vai para uma outra etapa,
onde ela é feita a separação desses componentes, tá bom? Tá? Que é usado para fazer isso o gás carbônico. Tá? Então, ele mistura ele com gás carbônico e o gás carbônico ele se gruda aos outros componentes e aí com isso ele faz com que, deixa eu só ver aqui se eu consigo fazer funcionar ali, vamos ver se vai. E aí esse gás carbônico se mistura com aqueles componentes que não são os componentes medicinais e precipita eles. Né? E aí os componentes medicinais ficam em cima e ele precipita. Aí esses componentes que não são, digamos assim, utilizados são retirados, tá? E aí ele segue para uma outra etapa, onde ela é feita o que a gente chama de centrifugação. Centrifugação, ele fica num lugar onde ele gira, e aí ele vai, digamos assim, separando os diferentes componentes dentro da planta. E essa separação vai fazendo com que o CBD fique de um jeito... O CBD, eu pude ver lá, ele fica igual um cristal, como se fosse sal. Sabe o sal de cozinha? Fica muito parecido com isso. E já o THC, ele fica com uma consistência como se fosse de mel. Tá? Sabe? De mel. E aí ele vai... Com isso eles vão separando os componentes dentro da... Cada um com as suas características, vamos dizer assim, químicas, né? Cada um com as suas características químicas. Olha, não tá. Tentei novamente aqui o computador. Ele tá dizendo aqui que tem uma atualização, mas que não está fazendo. Então, realmente, a gente só vai conseguir por aqui, tá, pessoal? Qualquer coisa, eu faço uma outra live semana que vem aí. Enfim, a gente conversa, mas vocês não vão ficar na mão, isso com certeza. E aí, pessoal, o que acontece? Então eles vão sendo separados, tá? A consistência do composto final fica muito parecida com a de um mel. Sabe o mel, aquele mel de abelha que você compra naqueles potes? É muito parecido com aquilo, pessoal. É que a gente não pôde fotografar lá dentro, não pôde filmar porque não é permitido, tá? Não é permitido nem levar câmera fotográfica para poder ver. Porque, queira ou não, né, é um processo todo sigiloso e controlado. Mas ele fica com aquela consistência, tá? E aí, com essa consistência, então ele passa por uma série de máquinas. Aí vem a pergunta da Thaís, né? Tudo feito com máquina ou manual também? Não, Thaís, essa parte agora, ela é feita por máquinas, tá? Porque exige um nível de precisão que, digamos assim, o ser humano não consegue dar. Né? Aquela etapa de cortar o galho da planta, de colocar lá no vasinho para ela crescer, isso uma pessoa consegue fazer. Mas essa etapa ela é muito precisa, né? São balanças milimétricas que são usadas. A temperatura é controlada à risca, a quantidade de substâncias químicas é minuciosamente calculada. Então é tudo feito por máquinas, tá? Aí, conforme o componente vai passando de máquina em máquina, aí ele vai sendo medidas as características dele para saber, olha só, pessoal, essa medida é para saber se o que tem ali dentro daquele composto, tipo um mel, né? Se é realmente o CBD, se é realmente o THC, se é realmente o flavonoide, o que tem ali, né? Então existe esse cuidado, porque, vejam, muitos locais vocês podem comprar um óleo e o que está dizendo que tem ali pode não ser o que realmente tem, né? Aliás, isso acontece com uma certa frequência quando a produção do óleo não tem todo esse rigor. Então, às vezes, vem um vidro com um negócio lá dentro, você toma, não sabe o que tem, não sabe a quantidade que tem, não sabe se tem, sei lá, se colocam alguma mistura lá dentro e por aí vai, sabe? Por isso que eu fiquei muito, assim, eu fiz questão quando eu recebi aí o convite de vir, porque eu quero, assim, como eu prescrevo muito óleo, eu quero ter certeza de que o que eu estou prescrevendo está correto, né? É aquilo que tem ali. Se está dizendo lá que tem 20 miligramas ou 79,3 miligramas, 26, tanto, eu quero ter certeza que o que tem ali é isso mesmo, entendeu?
Então esse controle de qualidade é, digamos assim, primoroso, tá? Então, viu, Thaís e demais, a cada etapa que ele vai passando dentro do circuito, vamos falar assim, vão sendo separados, sendo medidos esses componentes. E uma coisa muito interessante que eu vi também que eles fazem aqui, que é o quê? Por exemplo, eles testam essas substâncias para diferentes mudanças de clima. Por exemplo, lá na Europa o clima é frio. Então, será que lá na Europa a validade não vai alterar porque o clima é frio? Já no Brasil é um clima tropical. Aí já na América do Norte também é clima frio. Então eles fazem esses testes com várias temperaturas diferentes para saber se a qualidade se mantém, tá? Então eu fiquei também impressionado com esse nível de controle, tá? A Jerusa está perguntando assim, a Anvisa autoriza? Aqui no Brasil sim, Jerusa. A gente tem praticamente hoje existem vários compostos que a Anvisa autoriza, vários mesmos, tá? Alguns já podem ser adquiridos na farmácia, outros não, tá? Mas a Anvisa autoriza sim, tá? Ela já autoriza a comercialização, tá? Para alguns tem que ter uma documentação específica, para outros basta apenas o receituário médico, usualmente aquele receituário azul, né? Receituário tipo B, tá bom? A Noelza colocou, eu sou apaixonada por botânica, estou amando esse processo. Noelza, é muito bonito, viu? É muito bonito de se ver, de se aprender ao longo do caminho, todas as etapas que são feitas, porque sim, é muito enriquecedor. Eu vou usar essa palavra, assim, é muito enriquecedor, tá bom? Olha, eu acho que agora o computador vai funcionar, mas o pessoal já está vindo, né? Ele já veio para cá, mas agora é que eu acho que conseguiu. Ele avisou aqui que era uma atualização que tinha que rodar aqui, só que como o computador não estava ligado na tomada, não tá, então ele não está deixando a atualização correr, mas parece que agora vai. Vamos ver agora. Vamos ver. Bom, a exportação desse medicamento. Então, o medicamento, ele é produzido aqui na Colômbia, o que eu vim ver aqui, e ele vai para o Brasil já na forma de medicamento. Mas alguns países, Jerusa, eles compram a matéria-prima que a gente fala, que é a flor, no caso aqui, tá? E aí eles produzem os medicamentos nos seus próprios países, tá? Então depende da dinâmica de cada país. Tem país que prefere comprar o remédio de outro país, tem país que prefere comprar a matéria-prima para então produzir o medicamento lá no seu referido país, tá? Desculpa, você perguntou importação. Isso, ele é importado daqui da Colômbia, né? No caso, a Colômbia vende para o Brasil aí. A centrifugação, é isso mesmo, Joelma, foi o que eu falei, correto. A Anvisa autoriza a importação desse CBD da Colômbia? Sim, ele é usado, ele é um dos que eu mais uso aí no Brasil, tá? Para prescrever para os pacientes, tá? Ele tem inclusive nas farmácias disponível. Olha, pessoal, acho que agora eu acho que vai o computador. Deixa eu só ver se ele vai. Eu não sei se vai, tá? Tá ainda me dando um trabalhinho aqui, mas acho que vai. Não sei se ainda vale a pena, tá? Provavelmente não vale mais. Deixa eu ver aqui se vai. Vamos ver aqui. Vamos ver se o computador vai. Pessoal, olha, funcionou aqui. Aí a Mari colocou, deu vontade de conhecer a Colômbia, só de olhar as fotos. Olha, eu me impressionei aqui com o país, viu? Quando eu cheguei aqui assim, achei muita coisa legal, diferente. Olha, funcionou aqui o computador, mas ele tá com muito pouca bateria. Eu vou entrar aqui, pessoal, só para dar um oi lá pro pessoal. Espero que, se tiver alguém lá, eu já oriento, tá? Mas eu acho que a gente está indo bem por aqui, para conhecer o plantio. Olha, quando tiver o vídeo, quando vocês... Olha, agora eu vou entrar lá com o pessoal. Mas não vai dar muito tempo não, porque tá com pouca bateria aqui. 15% só. Acho que só vai dar para dar um oi mesmo lá pro pessoal que tá lá. E aí a gente segue aqui. Não saiam daí, continuem aí, tá, pessoal?
Deixa eu ver se eu consigo entrar. Transmitir ao vivo. Transmitir aqui 15 minutos. Acho que vai dar uns 15 minutos. Olha, eu tenho um pessoal aqui. Vamos ver se ainda tem alguém aqui. Se tiver alguém. Só um tiquinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só ajustar aqui, tá, pessoal? Porque agora eu vou ter que usar o áudio do computador, tá? Pronto para transmitir ao vivo. Deixa eu ver, olha, ele está tentando aqui. Vamos ver se ele vai. Agora pelo menos ele foi. Deixa eu ver aqui. Perdão. Não, não está indo. Acho que o pessoal já saiu da sala, tá? Deixa eu ver aqui, transmitir ao vivo. Perdão, gente. Olha, agora está indo. Acho que transmitir ao vivo. Bom, vamos continuar por aqui, então. Qualquer coisa lá eu tento. É uma experiência muito boa mesmo vir conhecer esse processo aqui, tá? Aí Noelza perguntou, doutor, o que o óleo que eles usam para misturar no CBD THC? Porque qual tenho aqui, eles misturam óleo de milho. Aqui, Noelza, não mistura nada nesse óleo que tem aqui, tá? Nada é misturado, tá bom? Não tem mistura. Essa foi uma pergunta que eu fiz. Pessoal, não vai dar aqui por conta do término da bateria, tá? Então eu vou ter que desligar aqui o computador e a gente segue só por aqui mesmo, tá? Mas não mistura nada aqui, tá? Essa foi uma pergunta que eu fiz lá na hora, porque eu fiquei com essa dúvida também, tá? Justamente, segundo a justificativa deles, né, para não realmente para não alterar a composição, nada disso, tá? Então aqui não tem mistura, é o próprio componente do óleo, é o próprio componente que é extraído da planta que é utilizado, tá? Ok? Pessoal, olha só, uma outra questão de tempo aqui para vocês. Eu falei para vocês que desde o plantio até a floração, né, até a planta ter a flor, são 6 meses, tá? Aí depois de receber a flor até sair o óleo no vidrinho, digamos assim, são mais 3 meses. 3 meses e 5 dias. Então o processo total, pessoal, dá 275 dias. 275 dias do momento que planta até o momento que tem o óleo no vidrinho. 275 dias dá 9 meses, né? 9 meses, um pouquinho. Quase é o tempo de uma gestação, né? De uma gestação humana. São 275 dias. E aí, pessoal, vocês vão entender muitas coisas agora. Vejam. Boa noite, professora Andresa. Boa noite. Tá? Seja bem-vinda aqui. O Hernani entrou. Oi, Hernani. Boa noite. Seja bem-vindo, meu caro. Perdão aí pelo problema lá aqui no YouTube. Entrei somente agora. Estava aguardando. Dona Maria Raimunda. Perdão, é que o computador entrou aqui numa atualização e eu não consegui fazê-lo entrar no vídeo, tá? Perdão, mas está aqui no Instagram e vai ficar gravado aqui para vocês, tá bom? Depois eu posso refazer essa live, tá? Eu me comprometo com vocês, de refazer essa live aí para a gente poder compensar aí, pessoal, porque é muito importante mesmo esse conhecimento. Então, todo mundo que veio aqui, seja muito bem-vindo e perdão aí pelo contratempo aí de hoje, mas enfim. Aí vocês vão entender agora por que assim, a Mari colocou aqui preço, valor, e de fato mas o que eu quero dizer para vocês é que todo esse processo, tirando a parte lá da indústria, né, a parte do parque industrial, é tudo manual. Então, assim, porque o processo de cuidar da flor, vocês vão ver no vídeo que a gente vai ter no YouTube, ele é um processo que tem que ser feito por mãos humanas. Não tem como uma máquina fazer aquilo, porque tem que tirar uma série de brotos pequenos que esse broto, ele
tem que ser tirado com uma tesoura, né? Vocês vão ver, tem várias pessoas fazendo isso durante o dia, tirando aqueles uns brotos que tem que não são, digamos assim, não é o que se quer, né? E isso não tem como uma máquina fazer, tá? Ela não faria com a mesma precisão. Então, a produção em larga escala, vamos falar assim, depende de muitas pessoas, depende de muitas mãos habilidosas. Então, isso gera uma certa dificuldade em produzir em grande quantidade o óleo, tá? Então, veja, se você pensar assim, muitas pessoas envolvidas e menos máquina, processo demorado, porque você não tem como acelerar o crescimento da planta. A planta demora 6 meses para dar flor, você vai ter que esperar os 6 meses. Inclusive, pessoal, também perguntei assim, mas tem planta que ela dá flor com menos tempo? Eles falaram tem, mas a qualidade é menor. Então tudo isso tem, né? Quer dizer, você tenta acelerar, ao invés de esperar 6 meses para ter a flor, esperar 4 ou 3, mas aí a qualidade do óleo vai ser inferior, né? O que vai ser produzido não vai ter uma qualidade que, digamos assim, que vale a pena. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Thaís, excelente pergunta, né? Não sei se você estava aqui desde o começo, mas eu falei exatamente isso. Uma das grandes vantagens daqui é essa altitude, e essa altitude faz com que tenha poucas pragas, e com isso precisa de pouco ou praticamente nada de agrotóxico, tá? Então praticamente não tem. Eu não vi lá agrotóxico, perguntei para eles, me falaram que não usam, que é só mesmo cuidado com clima, temperatura e etc, tá? Então tem esse cuidado todo com a planta e não tem muito como acelerar esse crescimento dela. Então, vejam, é difícil, né? Existe uma dificuldade grande para se produzir em grande escala. Grande escala que eu digo sabe, que nem um comprimido vamos falar, AS, né? Que tem uma quantidade enorme, que é uma única substância que tem ali. Então, para o óleo tem essa dificuldade. E claro, como a Mari colocou aqui, isso vai interferir no preço. Não tem muito como. Então, hoje, quem aqui usa o óleo, quem um dia for usar, quando você pegar um vidrinho daquele, independentemente de quanto ele custa, tá? Quando vocês olharem para ele, pensem em tudo que teve que acontecer para que aquele óleo estivesse ali disponível para a gente poder usar para pessoas que sofrem com epilepsia, como a Cristiane perguntou, para as pessoas que sofrem com Alzheimer, para as pessoas que têm autismo, para as pessoas que têm doença de Parkinson, para as pessoas que têm dor crônica, para as pessoas que têm insônia e todos os outros, né? Então, vocês veem que é um processo assim... E olha, eu só fiquei 3 dias aqui. 3 dias, né? E envolve toda uma logística, envolve todo um mundo de pessoas, né? Processos, cuidados, testes e mais testes e mais testes para saber a qualidade, enfim. Então, isso tudo para que lá no Brasil, né, exista um vidro ou vários vidros com o óleo disponível para vocês utilizarem, né? Para as pessoas utilizarem, vamos falar assim, para todo mundo que precisa. Então, realmente é algo assim impressionante, né? Essa palavra que eu quero usar para vocês. É impressionante, é algo assim muito enriquecedor poder vivenciar isso, né? E olha, quanto mais eu vou falando, eu vou me lembrando, né? Já que eu acabei não usando o computador, então eu vou tendo as ideias aqui e vou falando. Uma coisa muito importante, pessoal, que é o lote. Então, quando vocês pegarem o vidro, ou alguém que pegar o vidro, você vai ver que tem um número do lote. Esse número do lote, pessoal, ele pode ser rastreado e aí vocês vão saber tudo o que aconteceu, qual foi a planta, quanto tempo ela demorou, qual foi o processo para extrair o óleo, quais foram os testes que foram feitos naquele lote para saber se
o que tem ali dentro daquele vidro é realmente o que você precisa, é realmente o que você tem que utilizar, é realmente o que vai te fazer bem, né? Então, no rótulo tem, né? Se vocês um dia comprarem algum remédio e não tiver o número do lote, duvidem, porque possivelmente esse composto não foi um composto que passou por todas essas etapas, teve todo esse rigor, vamos falar assim, teve todo esse rigor para chegar até as prateleiras, para chegar até pelos correios e por aí vai, tá? Então o que ficou assim digamos assim, bem evidente para mim aqui é que existe um controle de qualidade muito grande, existem muitas pessoas envolvidas, essas pessoas elas realmente estão comprometidas com o que elas entregam, tá? Isso é muito importante. Existem processos rigorosos de controle de qualidade para que chegue até o Brasil ou em outros países matéria-prima de muita qualidade ou até mesmo o produto final, né? Já o óleo já é também de altíssima qualidade para poder usar. Para mim, como médico prescritor, né, de óleo, né, que trata, eu fiquei muito mais tranquilo, fiquei muito mais seguro de poder prescrever, porque agora eu sei, né, eu vim ver aqui, né, eu vim beber na fonte, né, beber da água na fonte e ver tudo o que acontece para aquele óleo que eu passo lá na receita para vocês. Eu sei que ele foi toda a história dele, eu sei tudo o que aconteceu com ele para ele chegar lá na prateleira e chegar na farmácia e eu poder prescrever para vocês. Então, isso me deixou, né, muito mais tranquilo, muito mais, digamos assim, muito mais certo de que a gente está fazendo da forma correta, de que a gente vai estar tendo o resultado esperado, enfim, tá? Olha, o Paul entrou aqui. Oi, Paul, seja bem-vindo aí, meu caro. Estamos falando aqui do processo de plantio até a fabricação do óleo de cannabis. Eu estou aqui na Colômbia, em Bogotá, e eu vim aqui acompanhar esse processo. Amanhã eu já estou voltando para Belém para a gente poder dar continuidade aí nos nossos trabalhos aí. O Alexandre perguntou aqui: luto contra a obesidade e também sou muito ansioso quando o assunto é doce. Não sei se chega a ser uma compulsão alimentar. O óleo de cannabis pode me ajudar de alguma forma? Oi, Alexandre, excelente a sua pergunta, né? Então a gente entra agora um pouquinho, sim, para quais as doenças, né, que ele pode ser usado. Aliás, para quais pessoas ele pode ser usado, né? Sem dúvida nenhuma que o tratamento mais feito são para pessoas com epilepsia, sem dúvida nenhuma, epilepsia refratária, diga-se de passagem. Mas hoje também o óleo de cannabis tem sido usado para pessoas com vários tipos de problemas. Transtorno do espectro autista, ansiedade, viu, Alexandre? Ansiedade, insônia, depressão, dores crônicas de uma forma geral, como a dor de cabeça, a neuralgia do trigêmeo, dor na coluna e várias outras. Doença de Parkinson, né, para alguns sintomas da doença de Parkinson e por aí vai. Então, no seu caso, por o óleo ser um potente regulador do apetite, é possível sim que ele possa te ajudar. Só que, claro, precisa passar por uma avaliação médica para ver direitinho se não tem um outro tratamento, um tratamento alopático que possa ser usado para você, que o óleo ainda não é a primeira escolha, já que não tem estudos ainda que dê base para o seu uso. Mas é possível sim, sem dúvida nenhuma. Nem sempre a gente usa o remédio que tem na farmácia, aquele que já está prescrito. Muitas vezes a gente tem que usar outros porque aqueles que a gente já está usando não funcionam. E aí a gente tem que ter que utilizar outros. Esse óleo de cannabis pode ajudar quem tem psoríase? Professora Andresa. Professora Andresa, com todo respeito, né?
Sim, existem trabalhos mostrando que o óleo de cannabis ajuda em doenças que têm um cunho autoimune, que a gente fala. É aquela em que o sistema imunológico da pessoa começa a atacar ela mesma, né? Existem várias doenças assim, algumas dão no intestino, outras dão na pele, como a psoríase que você está colocando, tá? É claro, converse com o seu dermatologista, que é o dermatologista que costuma tratar, para ver a possibilidade, porque também existem outros tratamentos para psoríase. Mas o óleo de cannabis assim tem sim se mostrado eficaz no controle da psoríase, até porque a psoríase ela tá muito assim relacionada à ansiedade, né, ao estresse e ansiedade. E como o óleo ele ajuda a controlar o estresse e a ansiedade, então ele tem mostrado um resultado muito positivo, tá? O cannabis controla a epilepsia refratária? Tem a pergunta do Socorro. Socorro, as pessoas que têm epilepsia refratária, elas já têm por si só uma dificuldade de controlar as crises, né? E aí por isso muitas vezes a gente tem que lançar mão de cirurgia, que vocês com certeza já ouviram falar, e de outros tratamentos como o óleo de cannabis, tá? Não dá para a gente garantir aqui que vai controlar as crises, tá? Não tem como, às vezes a pessoa tem um determinado tipo de epilepsia que precisam de vários tratamentos diferentes, até cirurgia muitas vezes. Mas eu posso te dizer que sim, os trabalhos têm mostrado que ele ajuda sim. Aliás, o primeiro uso, né, que é hoje talvez o maior, é para pessoas com epilepsia refratária, tá? Vale dizer que ele não vai substituir os remédios. Em algumas pacientes a gente pode diminuir os remédios, trocar os remédios, mas o óleo sim ajuda com certeza, tá? O Luciano Guanais perguntou aqui. Boa noite. Existe dosagem para vaporização de flor? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Luciano. Como é que seria a vaporização? Seria cheirar a flor, é isso? Se você puder especificar aqui melhor aqui, eu te agradeço, tá? Eu não sei exatamente o que é que seria. Eu não vi nada, eu vou te falar aqui agora do que eu vivenciei aqui. Eu não vi nada relacionado à vaporização da flor aqui, tá? Isso não quer dizer que não possa ter, porque pode ser que alguém pegue a flor e coloque, talvez, num dispositivo, queime e use. Eu não sei como é que se isso vai funcionar ou não sei te dizer. Mas se você puder especificar melhor a sua pergunta, eu agradeço. A Mari colocou aqui, bom saber, ótimo. O Alexandre, obrigado, doutor. A professora também colocou aqui. A Ana Cleia, fiz a cirurgia de neuralgia do trigêmeos e fiquei sentindo formigamento muito forte no rosto depois da cirurgia. Gostaria de saber se o óleo de cannabis resolve esse caso. Olha, Ana Cleia, eu faço bastante cirurgias de trigêmeo, tá? E é comum ficar a dormência após a risotomia. Eu não sei se você fez a cirurgia do balão ou de radiofrequência, mas pode ficar. Em geral, essa dormência fica em torno de 3 meses. Em 3 meses ela desaparece, tá? É muito raro passar disso. Não sei se é esse o seu caso, se já faz mais de 3 meses que você fez. Mas pode ficar, essa é uma das, vamos dizer assim, dos efeitos colaterais da cirurgia, tá? Esse formigamento. Até onde a gente sabe, o óleo de cannabis não melhora isso. A melhor forma de melhorar isso seria algumas vitaminas que a pessoa toma, uns complexos vitamínicos, e existem alguns tratamentos que ajudam a diminuir essa dormência, utilizando medicamentos antidepressivos, tá? Mas tudo depende desse tempo, porque a gente sabe que no período de 3 meses costuma desaparecer totalmente, tá bom? Mas assim, não é um caso em que o óleo de cannabis possa resolver, até onde a gente sabe, tá bom? O tipo de epilepsia essa que a Socorro falou, tem vários tipos. Oi, Cristiane. Cristiane, existem muitos tipos de epilepsia, tá? Muito mesmo, assim. Epilepsia focal, epilepsia generalizada, epilepsia focal com generalização secundária, epilepsia com lesão, epilepsia sem lesão, epilepsia responsiva, epilepsia refratária. Então, existem vários tipos, sim. Por isso que a pessoa com epilepsia tem que ser acompanhada, tem que ter uma avaliação médica criteriosa, porque epilepsia não é uma doença, mas sim várias doenças.
e doenças que se manifestam diferentes em cada pessoa, tá? Doutor Francinaldo, queria muito saber se o meu caso é cirurgia. Difícil eu te responder aqui, Cristiane, porque eu não consigo lembrar exatamente qual que é o seu caso. Eu lembro de você, sim, eu lembro que eu já te atendi, mas eu não consigo te dizer agora isso. Teria que olhar seu prontuário para poder ver, tá? Te aconselho aí, se for possível, marcar uma consulta para que eu possa estar te reavaliando aí. Eu consigo te dizer aí se o seu caso é cirurgia ou não, tá? Mas assim, aqui numa live não tem como, tá bom? O óleo tem efeito colateral? Pergunta da Socorro. Socorro, tem sim, tá? Mas na grande maioria das vezes os efeitos são mínimos e eles melhoram ao longo do tempo e ao longo do ajuste de dosagem. Então, por exemplo, quais são os principais efeitos colaterais que as pessoas referem? Sonolência excessiva, algumas pessoas têm um pouco de enjoo, sentem um pouco de vertigem, algumas pessoas têm como se fosse tipo uma assadura na boca, tá? Como se fosse se tivesse uma queimadura assim. Algumas pessoas têm prisão de ventre. Existe algumas pessoas que elas podem piorar dos sintomas com o uso do óleo. Em geral, todos esses sintomas vão desaparecendo ao longo do tempo e conforme você vai ajustando a dose, eles vão melhorando, tá? É muito raro ter que tirar o óleo ou dizer assim, olha, não pode usar por conta de efeito colateral. Às vezes a gente pode também ajustar, né? Trocar de óleo, sair de um óleo de uma determinada marca e passar para outra. Muitas vezes melhora, tá? Mas tem sim. Como eu falei, na maioria das vezes são efeitos colaterais pequenos e que costumam melhorar com o tempo e com o ajuste de dose. A Cristiane colocou aqui que ela faz exame e não dá nada. Então, Cristiane, 30% das pessoas com epilepsia têm todos os exames normais, né? Então é uma percentual alta. Isso não quer dizer que ela não tenha epilepsia, tá? Mas o exame é uma coisa que ajuda no diagnóstico, mas o exame normal não quer dizer que a pessoa não tenha. Por isso que tem que ter uma avaliação médica aí criteriosa. Se você já fez, eu lembro que você já fez inclusive comigo, só que como eu te falei, não consigo lembrar aqui agora o que era, o que não era, aí precisa ser reavaliado, tá? Porque as coisas mudam com o tempo. Então o que era de um jeito hoje, o que era de um jeito 2 anos atrás, hoje pode não ser mais, então muitas vezes precisa de uma reavaliação, tá? Boa noite, Luci. Sim, você volta quando? Eu estou voltando amanhã à noite para Belém, aí quinta-feira tem um feriado, né? Na outra semana já vou estar normal, tá bom? Cirurgia para epilepsia faço sim, depende do tipo, né? Mas lá em Belém a gente faz todas as cirurgias para epilepsia, só que cada paciente é um perfil diferente, então não dá para dizer aqui exatamente qual é a cirurgia para uma pessoa numa live, né? É só na avaliação, tá bom? Mas a gente faz sim, tá? Existe dispositivo que aquece e libera o CBD ou THC? Luciano, essa pergunta é importante, né? Sabe aquele processo que eu falei que é de misturar o CO2, o gás carbônico, com o composto que vem da planta para poder separar? Isso é feito com CO2, chama CO2 supercrítico, esse é o nome. Ele não é aquecido, tá? Justamente porque o aquecimento ele pode liberar substâncias que têm um efeito alucinógeno. Por isso que a pessoa que fuma, né, a planta tem o barato, né, como falam, porque o aquecimento do cigarro libera essas substâncias, mas a pessoa que usa o óleo não tem esse efeito, porque as substâncias que são ativadas pelo calor, nesse processo que é feito aqui para uso medicinal, ele não acontece, tá? Você está falando aqui do dispositivo que aquece, né? Que eu conheça, tem só o cigarro, né? Que é aquele que você coloca ali. Não que eu saiba, pelo menos que eu vi aqui, tá, Luciano? Posso até dar uma pesquisada aí, depois te responder, mas eu não vi aqui nenhum uso nesse sentido, de colocar a flor no lugar e aquecer. Eu não vi isso, tá? A Maria José Silva, é possível algum tipo de epilepsia não ser diagnosticado nos exames? 30% das epilepsias, Maria, não aparecem nos exames. Os exames são normais.
Aí existe um grupo de exames que a gente fala que são exames mais sofisticados ou invasivos que a gente usa, né? Então, eu imagino que você esteja falando aqui de ressonância magnética e eletroencefalograma. Essa é a nossa primeira bateria de investigação. Mas assim, depois tem o videoeletroencefalograma, o PET-CT, o SPECT, a ressonância magnética de 3 Tesla. E algumas vezes existe a eletrocorticografia, que é um outro exame também que pode ser feito quando os exames iniciais vêm normais, tá? Mas a gente sabe que em 30% das pessoas com epilepsia, os exames convencionais podem vir normais. Nesse caso, precisa de uma avaliação criteriosa para ver se tem indicação de fazer esses exames mais sofisticados para daí definir o tratamento, tá bom? Então acho que isso responde tanto a pergunta da Maria José quanto a da Cristina, tá? Angelena Caripuna. E a crise de ausência? Angelena, a crise de ausência é uma crise generalizada, né, na qual a pessoa simplesmente desliga rapidamente, tá? Existe a ausência típica, que é aquela que costuma dar em criança e melhora quando a criança fica adulta. E existe a ausência atípica, que é aquela que se prolonga até a idade adulta, que muitas vezes necessita de tratamento mais elaborado, às vezes até a cirurgia, tá? Mas o mais comum é a ausência atípica, tá? Noelza, quem tem Alzheimer pode fazer uso do óleo? Pode sim, Noelza. A gente sabe que o mal de Alzheimer é uma doença que não tem cura, né? E que os medicamentos alopáticos, eles funcionam até um determinado ponto, daí em diante eles começam a perder a função. E aí a pessoa muitas vezes pode ter agressividade, pode ter aquela síndrome do pôr do sol, né? Que chega ao final do dia ela agita, começa a ter alucinação, a pessoa tem dificuldade para dormir, troca o dia pela noite, por aí vai. O óleo ele tem ajudado nisso, né? Em deixar a pessoa mais relaxada, mais calma, melhorar o sono, tá? Muitas vezes deixa a pessoa mais colaborativa. Não é que o óleo vai curar o Alzheimer, tá? O óleo não cura, pelo menos até onde a gente sabe. Mas ele melhora muito a qualidade de vida quando os remédios convencionais já não estão mais funcionando, tá bom? Dilene deu boa noite. Uma pessoa pode desenvolver epilepsia aos 39 anos? Pode. Pode sim, tá? É a epilepsia de início tardio, que a gente chama, tá? Ela usa mitriptilina há quase 5 anos por um formigamento no meu lado esquerdo, onde eu operei. Isso, a mitriptilina é um desses, tá, Rafa? É o Rafael Dio, tá? Sim, a mitriptilina, ela ajuda nesse controle do formigamento, tá correto. Ela perguntou aqui das crises de ausência, eu já respondi. Até vamos ajeitar com você. Você poderia me o valor de uma cirurgia? Cristiane, não tenho como te responder isso assim numa live, tá, Cristiane? Valor de cirurgia assim. Você passando comigo, aí a gente vê o teu caso direitinho, a gente vê o orçamento, te passo, mas assim, numa live não tem como, porque depende de hospital, depende de material, depende de equipe médica, então cada um desses tem um preço diferente, tá? A Ana Gaia colocou, sou de Baião, meu filho de 5 anos tem epilepsia, já toma 2 medicamentos e ainda tem crises convulsivas, seria bom o cannabis para ele? Sem dúvida, Ana Gaia, ele precisa ser avaliado, porque pelo que eu entendi aqui, ele tem uma epilepsia refratária, né? Se ele já toma 2 medicamentos e ainda tem crises, em tese ele tem uma epilepsia refratária. Se a gente assumir que os medicamentos estão corretos e que a dosagem está correta, ele teria uma epilepsia refratária. Mas ele precisa de uma avaliação para ver se o melhor tratamento para ele, para essa epilepsia, é o cannabis ou se não é uma cirurgia, dependendo do que está causando a epilepsia nele, tá? Então existem situações em que o melhor tratamento não é o óleo de cannabis, mas isso só mediante uma avaliação médica criteriosa, tá bom, Ana Gaia, para poder te responder isso. Mas o que eu posso te dizer é que existe sim a possibilidade do canabidiol ou até de outro tratamento para poder ajudar melhor o seu filho, tá? Como você é de Baião, caso queira, depois você pode entrar em contato aqui no direct para ver o agendamento. A gente atende online e presencial aqui na clínica, tá bom? Eliane, muito boa explicação, obrigado, tá? Luciano, a Anvisa está considerando acrescentar a vaporização.
Sim, sim, eles estão em estudo, tá? Vocês sabem que qualquer formulação, assim, a gente fala muito do óleo, tá, Luciano? Porque é o que mais é utilizado, sem dúvida. Mas hoje, por exemplo, tem o spray nasal, tem o drops, tem pomada para passar na pele, tem patch, estão estudando para aquele que gruda na pele, tá? Então, assim, tem várias formulações aí sendo estudadas e a questão toda, Luciano, é o controle de qualidade. Para qualquer coisa que você vá fazer, tem que, assim, tem que ter um controle de qualidade, porque senão, muitas vezes você não sabe o que está usando e não sabe a quantidade que está usando. E isso pode trazer sérios prejuízos para você, tanto financeiro como para a sua saúde, entendeu? Então, apesar de haver outras formulações aí em estudo, mas o ponto-chave chama controle de qualidade para qualquer composto que a gente tente usar. Por isso que o chá é uma coisa que não é prescrito, né? Porque como é que você vai saber a quantidade que tem no chá, né? Se a pessoa colocar um pouco mais de água, já mudou a concentração. Se ela tirar um pouco de água, já mudou. Se a água não tiver a tal temperatura, já não é mais a mesma coisa. Então é bem difícil assim isso, tá? A Maria José diz que fiz o eletro e não foi diagnosticado. Então, Maria, muitas vezes precisa fazer outros exames, como eu falei, esses mais sofisticados, tá bom? A Angelena Caripuna, obrigado, doutor, por me responder. Dia 11, meu filho irá numa consulta com você. Obrigado, Angelena. Fico muito feliz aí, obrigado pela preferência. E vamos cuidar bem do seu filhote aí, tá bom? Pode deixar. Epilepsia é ausência de alguma substância? Socorro Coutinho. Socorro, o dia que a gente souber por que uma pessoa tem epilepsia, assim, o que é que altera de fato, esse pesquisador, quem descobrir isso vai ganhar o prêmio Nobel, certeza. A gente não sabe, Socorro, ainda exatamente o que é. Existem várias coisas envolvidas, questões genéticas, questões ambientais, inflamação, substâncias em excesso, substâncias que faltam, é uma gama de coisas, tá? Não é exatamente uma substância. Por exemplo, doença de Parkinson hoje, né? Em tese a gente sabe que a falta da dopamina é uma substância, né? Embora não seja só isso, mas o principal é isso. Epilepsia a gente ainda não sabe, tá? Um dia a gente vai saber, com certeza, tá? Mas hoje a gente não sabe. Melhor resposta para você é: epilepsia é multifatorial. Então tem genética, tem ambiente, tem hábitos de vida, tem inflamação, tem um bocado de coisas aí envolvidas para que a epilepsia surja, tá bom? A Cristiane Teles, queria saber também, doutor, se é 100% a cirurgia fica boa. Cristiane, nada em medicina é 100%, tá? Medicina não é matemática, tudo depende de cada pessoa, de cada doença, de cada tratamento, enfim. Não, nada é 100%, tá? Nem tirar uma unha encravada é 100% certeza que não vai voltar a unha encravada, não vai acontecer alguma coisa, tá? A resposta é depende. Vai depender de várias coisas aí para poder saber qual é o seu percentual aí de chance, tá bom? Bom, Maria, também respondi. Socorro, nossa, é difícil. Pois é, Socorro. Outro dia, eu fiz uma live aqui e teve uma pessoa, não, minto, foi no canal no YouTube. Teve uma pessoa que falou assim: como assim? Ainda não se descobriu a cura para a epilepsia? Tem tanta tecnologia, tem tanto remédio, um bocado de coisa. Tipo, a pessoa, eu entendo, claro, né, a revolta da pessoa de saber que a gente não sabe, a gente sabe muito pouco ainda de epilepsia, sabe? Do porquê, o que acontece, por que acontece de um jeito numa pessoa e de outro jeito em outra pessoa, por que algumas pessoas apresentam logo quando nascem, outras vão apresentar só na idade adulta, por que umas melhoram com remédio, outras não melhoram. São perguntas que a medicina vai responder ainda ao longo aí das próximas décadas, tá? Mas o que eu posso te dizer é que a gente já soube muito menos. Hoje a gente sabe muito mais. Mas ainda tem muita coisa que a gente precisa saber, tá? Mas a medicina está avançando. E essa sua pergunta e essa sua expressão é correta.
Nossa, é difícil. É difícil, mas já foi muito mais difícil antes. Hoje já está um pouquinho menos difícil e a gente está aqui para fazer com que fique cada vez menos difícil. Tá bom? Edinéa Ferreira Miranda. Doutor, meus filhos são autistas, quero tentar o óleo de cannabis. É uma possibilidade, tá? Eu sempre falo que pessoas que têm autismo, TDAH, essas questões do comportamento, precisa ter uma avaliação neuropsicológica, precisa ter uma avaliação neuropsiquiátrica, uma avaliação do neuropediatra, para que se possa definir a linha de tratamento. O óleo é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade, mas precisa de uma avaliação aí criteriosa para poder ver se é o melhor tratamento para eles. Posso te dizer que hoje, quando ele bem indicado e utilizado, tem ajudado muitas crianças, tá? Mas tudo com muito cuidado, tudo com indicação, com as avaliações necessárias para que seus filhos tenham o melhor resultado possível, tá bom? A Cris perguntou que se eu atendo em Belém, é só particular ou aceita plano? Bom, Cris, eu atendo em Belém sim, tá? O consultório fica ali na Batista Campos, na Cezedelo com a Mundurucus. Pelo fato da gente prestar um atendimento altamente individualizado e especializado, a gente não atende plano de saúde, tá? Sim, por uma questão óbvia, não tem como, é impossível dar o atendimento que você merece seguindo as regras de um plano de saúde, tá? Eu tenho que te dizer isso, não que o plano não seja importante, eu acho que é importante ter plano, mas para consulta não tem como. A pessoa que precisa de muita atenção, precisa de muito cuidado e não dá. Via plano de saúde é impossível isso, tá? A meu ver, tá? Quem está falando aqui é o Dr. Francinaldo. Outras pessoas podem discordar. Então a gente atende particular, depois você pode entrar em contato aqui no direct, que a Sara, que é a nossa secretária, né, colaboradora, ela vai te passar todas as informações, tá bom? Eu atendo em São Paulo também, como a Mari colocou, né? Pelo menos uma vez por mês, mais ou menos, eu atendo em São Paulo. E atendo também online, por telemedicina, Brasil inteiro, até pessoas de outros países. Né? Já atendi pessoas do Japão, de Portugal, onde mais? Espanha, Paraguai, Argentina, enfim. A gente atende hoje, com a tecnologia, a gente pode atender de qualquer lugar, tá bom? Verena, com 11 anos hoje ele tem 15 anos. Ok, Verena. A Cris, obrigado. Socorro, obrigada por me responder, com certeza. Meu irmão não tinha epilepsia, depois foi tirar sangue e colocou aqui que ele tinha 11. Tem que ver o que aconteceu, né? Porque que ele adquiriu. Olha só, pessoal. Ai, olha, quase 1h30 de live, tá? Fiquei muito feliz aí com a presença de vocês. Perdão aí pelo contratempo lá com relação ao YouTube, mas o computador resolveu atualizar na hora que eu liguei e aí ele ficou rodando ali e não conseguiu abrir. Mas eu acho que a gente conseguiu sanar aqui todas as dúvidas, tentar passar para vocês um pouco desse processo aí de produção do óleo, tá? Para que vocês fiquem, eu quero que vocês fiquem com a seguinte noção, assim, poxa, eu estou comprando aqui um óleo, eu estou com um vidrinho aqui, tudo o que aconteceu para que aquele vidro pudesse estar na sua mão ali, né? Pudesse, digamos assim, estar na mão de vocês utilizando, quem usa, claro, né? Ou se tem algum familiar que usa, né? Porque muitas vezes a gente olha aquele vidrinho ali é um óleo, é um simples óleo, né? Mas pensem no número de pessoas que estão envolvidas, na quantidade de processos, na quantidade de rigor, na quantidade de estrutura que tem que existir para que aquele óleo possa chegar nas mãos de vocês e possa ser utilizado para trazer bons resultados, tá bom? Tem uma perguntinha aqui da Verena, deixa eu ver se eu consigo responder aqui, Verena. Porque ele começou a tomar o óleo, ficou bem, né, o seu irmão, depois de 15 dias ele ficou muito agressivo. Então, Verena, existe um efeito do óleo que a gente fala que é uma curva em U. No começo do tratamento, muitas vezes a pessoa pode piorar, nos primeiros 15 dias ela pode ter pior,
e às vezes tem que fazer ajuste de dose, tá, Verena? Tá? Muitas vezes precisa fazer isso. É questão de ajuste de dose, essa é a primeira postura. Se mesmo assim ele não tiver melhora, possivelmente vai ter que trocar o óleo. Aí tem que ver qual é o óleo que ele está usando, se é o óleo só com CBD, se é o óleo full spectrum, se é o óleo com THC, enfim. Então precisa fazer toda essa análise aí antes de ver que caminho tomar. Mas em geral, essa questão dessa piora que acontece nos primeiros 15 dias pode estar relacionada à dose. Então muitas vezes precisa ajustar a dose para que a pessoa melhore, tá bom? Ok? E pessoal, eu quero fazer aqui um convite para vocês aí, pessoal que ficou até aqui agora, né? Olha, eu tô aqui com o meu sombreiro aqui, ó, vou voltar pro Brasil aí com o meu sombreiro, diretamente de Bogotá, e também com a camisa da seleção colombiana, olha aqui, ó, camisa da seleção colombiana aqui também, para usar aí em Belém, comprei uma cor bem bonita aí para usar lá em Salinas, na praia, tá? A gente está programando uma série aqui com vocês. A gente vai colocar aí no Instagram, quero que vocês sigam aí no Instagram, acompanhem os stories, mesma coisa o canal no YouTube, façam as perguntas, os vídeos. A gente está chegando a 2.000 seguidores aqui no Instagram e já passamos de 11.000 lá no YouTube. E para comemorar essa conquista, eu quero fazer uns vídeos com pessoas que têm a doença. Por exemplo, a gente vai começar com epilepsia. O tema seria assim, a epilepsia que eu vivo. Então, eu gostaria de, tipo assim, seria um vídeo, um bate-papo, Salinas, né, Edneia? Isso aí, Salinas é muito boa. Com uma camisa dessa assim, ó, lá no sal, fica bem legal. O que acontece? Como que cada pessoa lida com a sua doença, né, ou com a sua condição. Então, a gente deve selecionar umas 3 pessoas inicialmente para participarem de uma live comigo, para falar sobre, né, como que elas vivem, como que elas superam as dificuldades, como que elas lidam com os obstáculos existentes, tratamento, tudo. Então, mas a gente vai anunciar aqui, vai avisar como é que é para participar, tudo. Mas a nossa ideia é fazer uma série com vocês participando com a gente, tá? Não só eu aqui falando, ou um convidado médico e tal, mas vocês. A gente vai querer ouvir vocês, vai querer interagir com vocês, para que a gente possa passar essas mensagens para cada vez mais pessoas, tá bom? Acompanhe aqui no Instagram, acompanhe lá no YouTube, em todas as nossas redes sociais, que a gente vai passar para vocês em breve como que faz para participar, como é que se inscreve, tudo direitinho. E depois a gente vai fazer com pessoas que têm outras doenças, neuralgia do trigêmeo, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, no caso com a pessoa e com o familiar, né, se for possível, dependendo da condição de cada um, autismo e por aí vai. Mas a gente vai começar com epilepsia. Seria a epilepsia que eu vivo, né? Quer dizer, quem tem epilepsia, como é que vive, né? Como é que você trabalha, como é que você faz as suas coisas, como é que você cuida de você, enfim. Vai ser bem legal, viu, pessoal? Vai ser uma série show de bola, tá? Pode ser usado essas composições em um único óleo? Pode sim, socorro, tá? Existe o óleo com um componente isolado, tipo CBD. Existe o óleo Full Spectrum, que tem o CBD e outros componentes. E existe o óleo também Broad Spectrum, que tem todos os componentes menos o THC. E a gente pode fazer combinações de óleos, tá? Então, às vezes, pode tomar num horário que tem o CBD e no outro horário o outro Full Spectrum. A gente pode mesclar isso de acordo, claro, com a necessidade de cada pessoa, de cada paciente, tá bom? Edneia Ferreira, obrigado. Sua explicação é muito top 10. Obrigado, Edneia. Fico muito feliz aí de ter esclarecido. Espero ter conseguido passar para vocês essa experiência de estar presenciando esse processo todo, de estar vivenciando e aprendendo aqui. Nós vamos ter um vídeo no canal referente a esse programa de treinamento que eu vim fazer. Eu gravei vídeos, fotos, tudo, muitas eu coloquei lá nos stories para vocês, mas tem muito mais, tá? Muito mais. E a gente vai produzir um vídeo para ficar lá no canal para vocês assistirem. Aí vocês vão ver mesmo a coisa, assim, a planta, as fotos,
as pessoas, sabe? Vai ficar muito mais interativo aqui para vocês, tá bom? Mas quando eu estiver lá no canal eu aviso. E quero agradecer a presença de todos vocês. Daqui a pouco já vou voltar para o Brasil, né? Tem 2 horas de diferença. E quero agradecer a presença de todos. E até a nossa próxima live, tá bom? Um abraço a todos, tudo de bom e vamos em frente. Tchau, tchau.